Estamos em nosso módulo sobre Atos dos Apóstolos. Vamos estar falando aí do capítulo de número 1 e alguns versículos aí para que a gente tenha uma compreensão em cima do texto, tá? Primeiro eu quero falar para vocês aí o versículo 5 de Atos 1, onde fala e apenas comprova, testifica o que eu disse na aula anterior. Olha, João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, promessa feita por Jesus. Versículo 6. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Tu restaurarás nesse tempo o reino a Israel? Então, olha que a mentalidade ali dos discípulos, elas ainda permeava um pouco o foco naquilo que eles gostariam de que acontecesse, e era uma expectativa de grande parte dos judeus, que o Messias surgisse, tirasse Israel do jugo do opressor, que no caso ali era o Império Romano, e numa questão não só política, mas uma questão econômica, uma questão militar. Então eles ansiavam e achavam que o Messias, que tem um significado, tá? Que é o ungido, o Machia, o Cristo, como nós frequentemente falamos, Jesus Cristo, essa palavra Cristo significa ungido, e ali para o judeu, Machia ou Ramachia, que é o ungido, dando ali uma ênfase apenas a uma pessoa, e esta pessoa é Jesus. E aí Jesus responde no verso 7, não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então Jesus dá uma resposta, e esta resposta ela é pontual, não só aos seus discípulos, mas nós temos que olhar para a vida atual e colocarmos em prática também. Muitas vezes nossos olhos estão firmados naquilo que a gente anseia de forma pessoal, de forma individual. E muitas vezes isso aí não é o plano de Deus. A gente muitas vezes está misturando. Olha, Deus vai me dar poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo para o quê? E aí, no caso, Jesus estava dando o seu Espírito. E, em conjunto com o seu Espírito, o poder seria manifesto na vida daqueles homens. E foi manifesto na vida daqueles homens o poder de Deus, através do Espírito Santo atuando dentro de cada um deles. E aí o que ocorre é que nesta situação, Jesus pontua algumas coisas que a gente vai pontuar aqui na aula. Primeiro, Jesus, mesmo ressuscitado, ele continua ensinando os seus discípulos, seus apóstolos. Não deixou nenhum deles. Judas deixou Jesus, porque o traiu. E aí, no caso, quando a gente até fala Judas Iscariote, essa palavra Iscariote é justamente de onde ele vinha, cidade, nascido, tá? Então, quando se fala Iscariote, não era sobrenome familiar, como nós temos aqui o costume, certo? Então, era de onde a pessoa vinha. Então, por isso, Judas Iscariotes. E aí, no caso, ele se perdeu, ele entregou Jesus. Mas os discípulos, mesmo andando 3 anos e meio com Jesus, mesmo sendo ensinado, eles ainda não estavam com foco no reino de Deus. E este foco, ele muda com a vinda do Espírito Santo. Então, eu quero frisar para você nessa aula, Atos dos Apóstolos, fazendo uma conexão com nossos dias de hoje. A mudança ocorre com o Espírito Santo. O Espírito Santo habitando dentro e a pessoa sendo envolvida pelo Espírito Santo. Por isso, no verso 5 aí, olha, o uso da palavra e a explicação de Jesus. Porque João verdadeiramente batizou com água. Então, João batizava com água. E era imersão, tá?
Eles eram imergidos. Ele não jogava ali um chocalhozinho de água, não. Não usava ali umas gotinhas e jogava na cabeça, não. Mergulhava no Jordão. E no caso aí, olha, sereis batizados, então assim, imergidos com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então faça um paralelo. Desceu as águas, se envolve com as águas, fica molhado, não tem jeito. Como disse na aula anterior, não tem como você entrar em um rio e ficar seco. Não tem como entrar numa piscina cheia, não é? De água e ficar seco. Não tem como. Você vai se molhar. E aí, no caso, é isso que ocorre. Você, batizado com o Espírito Santo, ele vai envolver você. E você vai estar envolvido por ele, ok? Então, verso 8: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Para a gente finalizar, eles não ficaram só em Jerusalém, eles não ficaram somente naquele local, eles se espalharam, e Atos dos Apóstolos vai demonstrar muito claramente isso daí, até chegar no que era chamada confins, na maioria das traduções, até a última parte da terra. Mas para a gente ser mais prático, chegou às outras nações, como chegou na nação brasileira, tá? Então, olha, para mim e para você que tem o Espírito Santo promove poder. Esse poder de Deus é disponível para falarmos dele, para que Deus opere sinais, prodígios, maravilhas, milagres, ações espirituais, e as vidas creiam não só no poder de Deus, mas elas creiam que Jesus Cristo, o Machia, foi enviado, o ungido, o Cristo. Ele foi enviado e ele é o Salvador. Amém? Que Deus lhe abençoe e até a nossa próxima aula.